Olá pessoal, tudo bem? Você sabe o que é fígado gorduroso? Sabe o que é esteatose hepática? Hoje eu vou te falar sobre os alimentos que pioram a gordura no fígado e quais são os 7 alimentos que você deve evitar para se livrar dessa doença e evitar a progressão dela para o estágio mais avançado. Então fica comigo até o final do vídeo para saber quais são os 7 alimentos que pioram a gordura no fígado. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje eu vou te contar quais são os 7 alimentos que você deve evitar para que você não tenha ou não piore a gordura no fígado. Outro fator importante aqui é que se você evitar esses alimentos, as chances dessa doença desaparecer é muito grande também. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Já somos mais de 2 milhões de inscritos e eu só tenho a agradecer a vocês. Não esquece, no final do vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha o vídeo que você pode estar ajudando a salvar uma vida. Mas você sabe o que é esteatose hepática? É o mesmo que fígado gorduroso. Isso acontece quando a gordura em excesso ele se acumula ali nas células do fígado. Pode acontecer por vários fatores, incluindo hábitos alimentares inadequados, consumo excessivo de álcool, a própria resistência à insulina, a própria obesidade, o diabetes. O bom e mais importante de tudo é que a esteatose hepática é uma condição reversível se todas essas causas que eu te falei, como diabetes, obesidade, hábitos alimentares ruins, eles forem tratados ali adequadamente. E se ela é reversível, você vai precisar evitar esses 7 alimentos para que seu fígado volte a ser saudável em alguns meses aí. Essa é uma notícia boa, a esteatose sim é reversível, ok? Mas me conta aí, você tem fígado gorduroso? Conhece alguém que tem gordura no fígado? Pois deixa aqui nos comentários. Eu mesmo atendo muita gente com gordura no fígado. Muita gente mesmo, pessoal. E vejo também ótimos resultados daqueles que passam a cuidar da saúde, depois aqui que passam comigo. Muitas vezes em 4 a 6 meses após emagrecer ou após tratar o diabetes, os pacientes não raramente já ficam com o fígado ali limpinho de novo. Com relação à evolução da esteatose hepática, tem alguns graus de gravidade que podem ser avaliados como exames de ultrassom, por tomografia computadorizada, por exemplo, ou mesmo por uma ressonância de abdômen. No estágio inicial, a esteatose é chamada de grau 1, que é o grau mais leve. Normalmente, o paciente não tem sintoma nessa fase e muitas vezes nós médicos, a gente faz o diagnóstico durante o exame de rotina. O estágio moderado é o chamado de grau 2, em que o acúmulo de gordura é mais significativo. Nesse estágio, o fígado pode também estar aumentado de tamanho. Algumas pessoas já podem começar a ter desconforto abdominal leve, fadiga ou sensação ali de plenitude depois de comer. Plenitude é quando você sente lá, estufado, cheio. Aí já no grau 3, a gente chama de esteatose severa. Nessa fase, a gordura no fígado é muito alta e já começa a afetar muito a função hepática. Nesse momento, a maior parte das pessoas já começa a ter sintomas, que podem ser dor ali do lado direito do abdômen, perda de apetite, cansaço, que é cansaço mais extremo. Quando o paciente não trata o estágio 3, ele evolui para a famosa cirrose. Já na cirrose, o fígado ele vira uma fibrose, ele vira uma cicatriz, ele perde a capacidade de regeneração. E aí a coisa desanda. As complicações são graves e irreversíveis. Nesse grau, então, não é mais possível reverter o quadro. O que você precisa saber é que a esteatose sim é reversível e você precisa apenas cuidar da tua saúde. Primeiro, adotando um estilo de vida saudável, perdendo peso se necessário, controlando o diabetes, diminuindo o consumo de álcool. Acho também importante dizer que nos estágios iniciais ela pode ser revertida ou estabilizada com prática de exercício físico regular, controlando todos aqueles fatores de risco, inclusive mudando a tua dieta, retirando o que piora a gordura no fígado e aumentando o consumo ali de alimentos desintoxicantes.
Bom, depois de falar sobre a esteatose, que eu acho um tema importantíssimo, pois muitos aí negligenciam essa doença tão potencialmente grave, então não esquece, hein? Não deixa de compartilhar. Mas vamos agora aos 7 alimentos que pioram a gordura no fígado e que você deve evitar. Primeiro alimento são os alimentos ricos em gorduras saturadas. As gorduras saturadas elas são encontradas em carnes gordas, por exemplo, na costela de porco, costela de boi, pele do frango, no bacon, paleta de cordeiro, por exemplo. Tudo que é bom, né? Infelizmente. Outros alimentos que você deve evitar são os laticínios integrais. Queijo cheddar, mussarela, iogurte natural, manteiga, creme de leite. É uma delícia, eu sei, mas você deve evitar se você quiser reverter esse quadro de esteatose e passar a ter um fígado ali limpinho e saudável outra vez. Óbvio que aqui entram aqueles alimentos, de fast food. Todos esses alimentos que eu falei contribuem ali para a esteatose hepática, então, e aumentam a deposição de mais gordura no fígado. Segundo alimento são os açúcares adicionados. Sabe aquela bebida, aquele alimento com alto teor de açúcar? Os refrigerantes, os doces, as balas, bolos, biscoito. Eles podem causar resistência à insulina e promover mais acúmulo de gordura no seu fígado. Pacientes diabéticos, então, devem ficar longe desse tipo de alimento. Eu recebo muito paciente diabético no consultório e para que eu consiga fazer aquele tratamento eficaz, eu preciso que o paciente também esteja envolvido ali no tratamento, que ele queira realmente se tratar. Eu falo, eu ajudo, mas o paciente tem que fazer a parte dele com certeza. Inclusive, saber que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então, você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Salto, Itu, Piracicaba, pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba e a gente atende todo o Brasil também via telemedicina. Mas vamos então ao terceiro alimento que você tem que evitar, são os carboidratos refinados, né, pessoal? Alimentos feitos com farinhas refinadas, como pão branco, massa refinada, que pode causar picos rápidos ali nos níveis de açúcar no sangue, que isso também contribui para o acúmulo de gordura no fígado. Prefira então comer carboidratos integrais, aqueles que fazem liberação lenta da glicose no sangue, como pão integral, aveia, arroz integral, quinoa. Não precisa cortar totalmente o carboidrato da dieta, Só precisa ali pensar no que você está comendo. Ao invés do pão branco, troca ali pelo pão integral. Conversa com seu nutricionista ou nutrólogo para montar ali aquela dieta balanceada, rica em proteínas, mais pobre em carboidratos, consumir gorduras boas, consumir fibras boas. É isso que é o mais importante. Mas vamos lá, quarto alimento são os alimentos processados. Esses alimentos são vendidos no mercado, naquela linha ali de congelado, na parte de frios. É o salaminho, é batata frita congelada, é o nuggets, a mortadela. Então fica atento. Eles contêm muito sal, muito açúcar adicionado, aditivos químicos que causam mais inflamação no fígado, são altamente também prejudiciais à tua saúde, tá? Quinto, é o álcool, pessoal? Como eu falei logo no começo do vídeo, evita o consumo de bebida alcoólica. Se possível, pare de beber caso você já tenha algum grau de esteatose. Consumo excessivo de álcool inflama o fígado, aumenta o acúmulo de gordura no órgão. Inclusive, é uma das causas principais, se não a principal, da evolução daquele paciente grave de esteatose evoluir para cirrose hepática. Você deve conhecer, uma pessoa que bebeu demais e teve cirrose, não se deu bem e ficou doente. Mas vamos lá, sexto alimento? São os alimentos ricos em sal. Então, os alimentos com alto teor de sódio, como enlatados, processados, fast food, mais uma vez, podem levar à retenção de líquido e inflamação crônica, tanto do nosso corpo quanto do nosso fígado. Além disso, para poder eliminar todos esses alimentos tóxicos, o seu fígado vai ter que trabalhar muito mais. E sétimo alimento são as gorduras trans. Na verdade, hoje é proibido a venda de alimento com gordura trans. A partir desse ano foi totalmente banida a venda de qualquer alimento com gordura trans. Gordura trans só trazia malefício para a nossa saúde. Então fizeram bem aí de banir ela da nossa dieta. Bom, pessoal, então é isso. Evite esses alimentos que eu falei. Dê ênfase aos alimentos que vão te desintoxicar. Eu tenho um vídeo, por exemplo, em que dou dicas de como é que você vai desintoxicar o teu fígado. Depois você vai lá e assiste, que está muito interessante.
Mas primeiro, começa cortando o que te faz mal. Começa a fazer exercício físico regular. Procura o médico e faça um segmento para controlar suas comorbidades. Coma mais vegetais, folhas verdes, né? Espinafre, couve, alface, rúcula, brócolis, aí vai do teu gosto. Lembre de preparar seus alimentos com mais tempero ali, orégano, pimenta, alho, cebola, cúrcuma, utilizar menos sal. O limão também é um aliado na desintoxicação porque tem vitamina C e ajuda o organismo a produzir glutationa, que é uma substância importante para o processo de desintoxicação. Coma mais frutas como maçã, abacate, tome mais líquido, né? Água, um cafezinho, chá de ervas ali como de dente de leão. O boldo, por exemplo. Um chá também que ajuda bastante, né, é o chá verde, que ele possui ali catequinas que auxiliam também na saúde do fígado. Coloque mais castanhas na tua dieta, como as nozes, que são fontes ali de ácidos graxos, fontes de ômega 3, que vão te trazer grandes benefícios, né, na saúde do teu fígado. E por último, e não menos importante, tem o gengibre, né, pessoal? Tem um vídeo também que eu falo tudo sobre o gengibre. Inclusive eu falo se o gengibre aumenta a pressão ou não. Depois você vai lá e assiste. Depois não esquece, pessoal, de me seguir lá no Instagram, hein? Muitos de vocês não estão me seguindo lá no Instagram. Meu Instagram é o dr.iano. Se você estiver fazendo aquela comida nutritiva, saborosa, se você estiver praticando exercício físico, você me marca lá que eu vou te repostar. Meu Instagram é o dr.iano. Já fazendo aquele shot matinal que eu faço com gengibre, cúrcuma, os alimentos que são detox, né? Fazendo alimentos que são detox, me marca lá, que eu vou fazer questão de te repostar lá no meu Instagram, que é o dr.iano. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, mais uma vez, compartilha. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Tá ok, pessoal? O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.